Jesus, amém? Vamos adorar o nome do Senhor nesta quinta feriado. Glória a Deus, onde nós hoje tiramos um pouquinho para ouvir falar do Evangelho da Palavra do Senhor, tá bom? Oremos, né? Querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, meu Deus, nós nos reunimos na Tua poderosa presença, pedimos ao Senhor que nessa noite tome o controle, a direção, meu Deus, de todas as coisas. Pai Santo, venha operar poderosamente, derramando a Tua graça, derramando o Teu conhecimento, derramando a Tua unção sobre as nossas vidas. Deus, abençoa nessa noite esse culto, os demais irmãos que já chegaram, Deus, os que ainda vão chegar. Deus vai trazendo cada um, guardando, livrando, protegendo e assim abençoando a todos para a glória do Teu nome. Ó Deus, eu quero Te agradecer por estarmos unidos e reunidos aqui neste lugar. Obrigado pelo primeiro dia de maio, meu Deus, a qual o mês está começando. Senhor da glória, obrigado pelo mês de abril que terminou, esse mês que vai ser mês de bênção, de alegria, de prosperidade e de felicidade. Senhor amado, eu quero assim bem dizer o Teu nome e Te engrandecer, Senhor, porque o Senhor é bom, é fiel e é maravilhoso. Assim eu rogo ao Senhor na noite desse dia, para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém? Assim, pastor José está no lugar. Salve os queridos irmãos, na graça e na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Muito feliz por Jesus, porque tem feito grandes coisas, grandes prodígios e maravilhas nas nossas vidas. Tem nos dado saúde, livramento, tem nos dado fartura de alegria em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar bem alegre para Jesus nessa noite. Aleluia, Deus. Aleluia. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Passa a espada do diabo, pisa na cabeça dele pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado, está derrotado, Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. É hoje, é hoje de amar. É hoje, a vitória Jesus vai te dar. Essa igreja de Deus, desafogo do céu. 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 Já deu trabalho, eu vou pedir a Deus para fazer o movimento lá do meu lado. Eu vou pedir a Deus para fazer o movimento lá nesse lugar. Pega com espada e bandeira, pega com espada e bandeira, pega com espada e bandeira, pega com espada e bandeira. Olha, se você está sentindo esse fogo de queimar. Olha, se você está sentindo esse fogo de queimar. Sabe amor e Deus, glória, glória a Jeová. Glória, glória, aleluia, glória a Jeová. Glória, glória, aleluia, glória a Jeová. Aleluia, se você está sentindo esse fogo de queimar. Esse fogo de queimar. Glória, glória a Jeová. Glória, aleluia, glória a Jeová. Glória, glória, aleluia, glória a Jeová. E madrugada ausente vai nos dar poder. E madrugada ausente vai nos dar poder.
dia não te leva sem cabelo nem ficar. Vai, 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 vai. O dia não te leva sem cabelo nem ficar. Põe a frente na lâmpada, Senhor. Põe a frente na lâmpada, Senhor. Eu quero feliz com amor. Põe a frente na lâmpada, Senhor Jesus. Tu é teu dia. Jesus, é minha dor, a minha bateria, o seu amor, meu coração, a minha bateria, o seu amor, meu coração, meu coração. Hoje eu estou sentindo aqui agora. Eu estar nesse lugar. Hoje eu estou sentindo aqui agora. Eu estar nesse lugar. Deus está nesse lugar. Ele está abençoado, ele é o remédio, não me ajuda. Não me deixa de ó tua cruz, eu vejo precisa, a Jesus. Só Deus vai dar feliz, só Deus vai dar feliz. Quando Ele passa, tudo se acalma. Oh, meu Pai da alma, amém, meu Deus. Eita, meu Deus. Vou convidar salvar no seu para o nosso louvor. Nessa noite também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha. Aleluia. Oh, maravilha. Eu vivi dentro de calabouço, aprisionado sem sair. Para mim era o fim do mundo.
Forte não posso, como quem diz receito desta vez, não parece uma vida, mas quando eu estava chorando, dizendo assim, não temas que eu estou contigo, sou eu teu amigo, tipo assim. Foi Jesus, foi Jesus. Foi Jesus, Nazaré. Foi Jesus, eu fico de pé. Foi Jesus, eu foi Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Estamos irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Vamos continuar adorando esse Deus Todo-Poderoso, engrandecendo a Ele, porque o Senhor de onde que a gente venha sempre estar acreditando que o Senhor Ele pode fazer o impossível se tornar possível na vida da gente. Amém? Então vamos louvar o 127. O Senhor sempre está chamando quem quer encontrar procurar. Almas pelo mundo vão chorando, sem a salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra pelo meu andar. O profeta Deus se aproximando, considera assim o pecador. Mas o povo santo ordenando para ultimar ao seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra ao meu andar. Muitos salvos levam esperança,
sem ter esperança de Deus. Vai depressa desanunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Se alegra no teu vontade. Leve os trabalhos serão feitos. Bênçãos vamos desfrutar. E Jesus nos salvará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Se alegra no teu vontade. Essa é a minha vontade. Ei, convidar também para Maurício. Maurício, glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salve a nome de Deus com o Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Glória, aleluia. Vamos louvar os 235. Comprado com o sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho eu sou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu eu vou. Estou infinita e severa, estou vinda de mim. Enchendo minha madeira, o gozo que vem do povo. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Jesus sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus valores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu eu vou. Sei que a beleza do grande rei vou conquistar. Agora quero fortaleza e sempre me consolar. Já sei,
ao céu se eu for. Será coroa, a qual a seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu se eu for. Louvado seja o nome do Senhor. A única certeza que nós temos, né? É que a gente já sabe que foi comprado e que nós vamos estar no céu com Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória. Ô, glória. Cada vez que a minha fé reprovar, há a chance de crescer um pouco mais. Ô, maravilha, glória. As montanhas iguais, desertos iguais. Espero de ti, minhas próximas não são maiores que não vão permitir de caminhar se diante de ti. Amém?
Irmãos, eu quero desde já convidar você para abrir sua Bíblia. Hoje é quinta, a gente termina o culto um pouco mais cedo, mas vamos abrir nossas Bíblias, irmão, no livro de Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse, capítulo de número 13. Todos encontraram? Se não achou, eles me ajudam, Jesus. Apocalipse, capítulo 13, irmão. Diz assim, ó, a palavra do Senhor. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Amém? Aleluia, Deus. Irmãos, nós temos falado para muitos dos irmãos que Apocalipse
Ele é um livro interpretativo, de muita interpretação, com muita simbologia. Não é um livro literário. Por isso que muitas das vezes a interpretação é um pouco mais difícil. Mas se você contextualizar João escrevendo Apocalipse capítulo 13 e você comparar com Daniel capítulo de número 7, você consegue entender Apocalipse 13, porque a mesma visão que Deus dá a Daniel no capítulo 7 é a mesma visão que Deus dá a João no capítulo 13. Porém, aqui existe um animal a mais. A mesma visão que Daniel teve, né? E ele vê uma besta que sobe do mar, aonde, né, ele vai falar que é semelhante ao leopardo, ao urso e também a leão. Por que João e Daniel têm essas visões? Se nós pegarmos aqui e avaliar esses três animais, irmãos, nós vamos ver que são três animais de impacto muito forte. São três animais carnívoros, são três animais de força, são três animais, né, com um respaldo muito grande em cada ambiente que eles habitam e vivem. Só que ele começa, né, a partir do verso de número 2, ele começa a descrever para nós como que era o corpo desta besta que ele está vendo, né? Ele começa a dizer para nós que era semelhante ao leopardo, os seus pés como os pés de urso, a sua boca como a de leão, e o dragão, né, deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Ou seja, o dragão aqui, ele é Satanás, né? E esses animais aqui, nós vamos perceber que nesse começo do capítulo 13, essa besta que João está vendo, irmão, é uma besta que ela vai surgir do mar. E nós sabemos que o mar, ele tem a simbologia de multidão, de nações. Então, esta besta que João está vendo, ela é uma junção de reinos, de nações, né? Ou também de um poderio militar, aonde vai surgir esta besta. São de confederações, né, de governos, e aí vai sair de uma unificação das nações. Se a gente perceber, irmãos, nos últimos tempos, o que é que está acontecendo? O mundo está clamando por paz, e nós sabemos que todo o Oriente, todo o Ocidente, e também incluindo hoje a Europa, há uma batalha muito grande pela paz. Você vê que hoje a União Europeia, né, ela é favorável à Ucrânia, e aí vem os Estados Unidos que estão entrando, costurando aí um acordo de paz, e até agora eles não conseguiram êxito, né? E a gente precisa estar atento a estes sinais. Por quê? Porque este dragão, ou seja, que deu poder, essa besta, irmão, se é uma besta que ela saiu de uma unificação, que ela saiu de uma confederação, se é uma besta que tem poder político e militar. Aí o que isso acontece? O dragão dá poder a quem? A besta. Por quê, irmão? Porque nós sabemos que para todo sistema operar tem que ter um quê? Alguém falou? Um líder, um cabeça. Para todo sistema operar tem que ter um cabeça. Quem é, na época de Babilônia, quem era o sistema? Babilônia. Quem era o líder? Nabucodonosor.
ele tem um cabeça. E aí, irmãos, nós vamos ver aqui que esse primeiro animal que João vê, que é o leão, juntamente ali com Daniel 7, que eu já falei, ele representava o Império Babilônico, cujo líder era Nabucodonosor. O segundo, que é o urso, era o Império Medo-Persa. E o terceiro, que é o leopardo, era o grego macedônico. Tudo isso é sinal de autoridade. Ou seja, e o quarto animal, que é o mais poderoso aqui, né, que ele viu lá, é aquele que, lá no capítulo 17, vai dizer que ele ainda resiste de... Tem um reino na terra que resiste de pé. 5 reinos já caíram. Quais são os 5 reinos? Egito, Babilônia, Medo, Persa, grego macedônico. E aí, tem outro agora, acabei de me esquecer. E o que resiste de pé é Roma. Roma é um dos reinos que ainda resiste de pé. Então, a junção dessas nações, irmãos, sairá do meio dessa unificação, sairá um chamado de anticristo. E por que o anticristo vai se levantar? É por isso que aqui eu não vou entrar nessa noite num debate de quem crê e quem não acredita. Eu particularmente hoje, eu defendo a tese de que a igreja passará pela grande tribulação. Por quê? Porque se a gente observar Mateus 24, não lembro o versículo agora, ele diz assim, e quando virdes, né? Peraí, qual é a conjugação do verbo? Eu vejo, tu vês, ele, quando nós vimos, quando eles, quem é que vai ver, irmão? Quem está morto ou quem está vivo? Então a conjugação do verbo, quando virdes, né, o desolador, né, quem está vivo? É só a gente pegar esse verso 13, esse verso aqui, ele diz assim, ó, bem, vamos adiantar um pouquinho aqui, quando ele diz assim, ó, o verso 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e foi-lhe permitido fazer guerra. Deus julga o ímpio, por quê? Vamos lá, qual é o sentido de tribulação? Qual é o significado de tribulação? É provação. Deus prova o ímpio ou Deus prova o justo? O justo. Então, se tribulação, o significado dele é provação, para que Deus vai provar o ímpio? Deus vai provar o... Por isso que o anticristo, ele vai se levantar e perseguir a igreja, aos santos. Por quê? Porque nós, irmãos, este evangelho ainda é ele é a pedra no sapato do inimigo, que não deixa ele fazer conforme ele quer. E por que o anticristo tem que se levantar? O que é anticristo? É tudo aquilo que é contra Cristo, o Senhor. Vamos lá, eu acabei de falar que o anticristo, essa besta, a primeira besta que emerge, que sobe do mar, ele vai ser uma besta de poderio político e militar, saindo de uma junção de acordo entre nações. Porém, para todo o sistema operar, tem que ter um cabeça. Para o anticristo perseguir a igreja, tem que ter um cabeça, tem que ter um poder. Quem vai dar poder a ele? O dragão. Quem é o dragão? Satanás. Por quê? Porque ele
precisa se levantar. Me diga uma coisa: o que é que tem acontecido nos últimos dias, irmão, com as nossas leis, os nossos carnavais? Hoje você vê que o sinal é tão claro. Tem pessoas mais antigas do que eu aqui em idade e outros mais experientes, né? Antigamente, irmão, quando alguém era adepto de uma umbanda, de uma quimbanda, sei lá, de outra religião africana, ele tinha aquele receio de falar para as pessoas. Você vê que hoje nós temos uma igreja na Avenida da Universidade que ela presta cultos a Satanás. Nós vemos hoje que se a gente cristão, né, estava até, não sei se essa lei passou ou não, estava sendo votada uma lei, não lembro o nome do cidadão agora, deputado, que estava formalizando, se o cara repreender demônio, enquadrar ele numa intolerância religiosa, e ele responder perante a lei. O que é isso? É a perseguição do anticristo contra a igreja. Ela já começou. É por isso que nós estamos, né, vivendo os dias difíceis, irmão. O anticristo, ele já opera. O sistema do anticristo já opera só não existe o cabeça incorporado em um ser humano para ainda governar. É isso a primeira vez. Aonde, né? Aonde o quê, irmão? Aonde eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 2 Tessalonicenses, deixa eu ver, é 2:4. 2:4. 2 Tessalonicenses 2:4. Alguém achou e quer ler? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se acha, que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Pronto. O anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, esse anticristo, ele é o cabeça do sistema, que ele vai se levantar e se opor contra tudo aquilo que é de Deus. E esse anticristo, irmão, está dizendo o seguinte aqui, ó. Acompanhe o verso de número 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se-lhe poder para continuar por 42. Quando a gente faz a conta de 42 vezes, vai dar 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, ele vai oprimir a igreja, massacrar a igreja, aonde a igreja ela vai voltar ao tempo, irmão, a igreja vai voltar ao tempo dos mártires. Quando a gente chegar no verso 9 e verso 10, ele está dizendo assim, ó: por isso esta é a paciência dos santos, porque aquele que for levado cativeiro, vá. Aquele que, que for morrer pela espada, morrerá. Ele está dizendo, o anticristo chegou, ele vai te levar preso? Vá. É pelo evangelho? Pode ir. É para morrer pela espada? Morra pela espada. Por quê? Porque neste tempo aqui, o anticristo, ele vai oprimir a muitos, aonde você vai ver aqui, ó, que diz, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, verso 7, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. Enquanto o anticristo está perseguindo a igreja, metade do
hoje, irmãos, se cultuam Satanás nas escondidas ou nas claras? Nas claras. Todo mundo hoje já adora Satanás às claras. Ah, eu sou daqui, eu sou dali, eu sou não sei o quê. Mas não tem mais aquilo. E ele vai se opor contra a igreja. Ele vai, por que ele vai vencer? Porque tem pessoas aqui que não oram. Ele vai chegar com a espada, te levar para te matar ou para ser preso. Tem pessoas que vai negar o nome dele, que vai negar o nome de Cristo. Por isso que a palavra de Deus ela se completa e diz: ei, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é para os pobres, mas sim para os corajosos. Por isso, meu irmão, se mantenha intacto. Por quê? E a gente acha que não, está tudo normal. Não está. Deixa eu abrir um parênteses aqui que a gente vai já para outra besta. Irmãos, segundo a profecia de São Malaquias, não é o profeta. Você pode pegar no Google, pesquisar, ou então tem o Rodrigo Silva também que fala muito sobre isso, sobre ele. Não é o profeta Malaquias, mas sim São Malaquias. Ele é um arcebispo da Igreja Católica, que ele nasceu na Irlanda, e ele decifrava os códigos. Com isso, atualmente a Igreja Católica ela não tem uma opinião formalizada, nem favorável e nem contra. Por quê? Porque até o 12º Papa, ele acertou todos. Cada código que ele descreveu, que batia, ele acertava. Depois foi se dando os nomes mais leves, e aí se houve um contraponto. Mas se a profecia desse cara, cardeal da Igreja Católica, estiver correta, o Papa que vai se levantar, ele será Petrus Romano. O último Papa. O Papa que vai se levantar. Hã? Você está morto? Não, esse Papa que vai ser ungido agora no conclave do dia 7, tem tudo, vai ser o Papa que vai assistir o fim do mundo. Entendeu? É uma palavra grega. Já o nome ali. Aí o que isso acontece? Então, irmãos, ele vai. Aí diz o quê? Foi dado, ali, fazer guerra ao santo, vencê-lo, poder sobre toda, e o adorar os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Irmão, quem não tiver com o nome escrito no livro do Cordeiro, não poderá entrar no reino dos céus. Não poderá. Ou seja, aquele que aceitar a besta, o anticristo, a marca, o sistema, esse estará nesta lista. Tá certo? Mas, irmão, existe, como eu falei para os irmãos, existe algo que ainda o detém. O que é que está detendo o diabo? É o Espírito Santo? Acredito que não. Porque o Espírito Santo, ele tem a mesma função do Pai e do Filho. Ele está presente em todo canto. Ele não é Deus, não é a terceira pessoa que dá Trindade. Então, o que é que pode deter o diabo? A pregação do Evangelho. O que é que Mateus capítulo 24 diz para nós? Ele diz: e quando este Evangelho for pregado em todo o mundo, aí se dará o fim. O Evangelho, irmão, precisa. Olha como Deus ele é sábio, olha como Deus é interessante. Não haverá na terra um ser humano que não tenha escutado falar do Evangelho. Por isso que o Evangelho, ainda hoje, é a pedra que detém do anticristo aparecer. Nós temos um rapaz que ele vai às ruas, aí ele vai e diz assim: eu posso falar um pouquinho de Jesus para você? As pessoas não querem saber, não, nem todo mundo
reais. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que nos últimos dias, o que é que vai vir sobre a igreja? O que é que vai vir sobre a igreja? Esfriamento, falta de amor, ensinamentos de doutrinas falsas. Irmãos, e nós vamos já ver isso daqui. Como é que eu consigo identificar um anticristo, um falso profeta? Vai se fazer coisas pelo Espírito Vamos Santo. abrir aqui um parênteses fugindo do que a gente está falando. Todos vocês acompanham as redes sociais. Vocês estão vendo aquele menino Miguel. Aquilo dali é um menino que está sendo manipulado, irmão. Alguém está manipulando aquele menino. E aí, o evangelho já está do jeito que está. Só vem para envergonhar. Mas mesmo assim, tem pessoas que o acreditam. É a mesma coisa hoje. Pastor, eu fui ali. O cara curou 30 pessoas com câncer. 40 caroços saiu. Ei, ele pode ser um anticristo? Pode ou não pode? Pode. Mas pastor, como é que eu sei se o cara orou, o caroço saiu, o câncer ele foi embora? Não é o milagre, é o que ele prega no altar, é o que ele vive, é o que ele faz, é a ação dele. Nós podemos orar e Cristo curar, não pode não? Eu posso ser santo aqui na igreja, mas lá fora eu posso ser todo irmão dela, posso ou não posso? Aí o que é que vai dizer que eu sou homem de Deus? Eu aqui, todo bem vestido, ou eu ali fora? Se conhece a árvore pelos frutos. O que você produz ali fora? O que você pratica? É o que diz se você é homem de Deus ou mulher de Deus. Tá certo? Então, irmãos, prosseguindo. Aí o verso de número 11 diz assim, ó: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de cordeiro, e falava como um cordeiro. É um animal manso, bravo. Como é que ele é? Manso e dócil. Irmãos, manso e dócil. Se tinha 2 chifres como de cordeiro, me dá a ideia de que essa segunda besta, ele é um líder religioso. Por isso, se conecta com o papado. O papado, não sei se o A, se o B, se o C, mas um dos papas será uma besta. Por quê? Porque ele usurpa o lugar de Deus. Ele se coloca como o líder supremo da igreja católica. Ele se coloca como a pedra angular e fundamental, do evangelho. A Bíblia diz que quem é a pedra fundamental e angular do evangelho? Quem? É Deus ou é o Papa? Deus. Então, se ele se intitula assim, é porque ele está querendo assumir uma posição que não é dele. Então, já bate com a profecia. Só que, quando é que ele aparece? Neste período de tribulação. Aí diz o que? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora por quê, irmão? Porque este anticristo, que é um líder político e religioso, ele vai fazer um milagre. Que milagre é esse? Uma das cabeças dele vai ser ferida, ele vai morrer, porém ele vai ressuscitar. Por quê, irmãos? Anticristo, eu já disse que é tudo aquilo que é contra. Qual é o número da perfeição de Deus? Qual? Qual é o número do anticristo? 66. Número 6, o número judeu que sempre é quebrado.
todas as contas que ele faz, que dá 666, um número quebrado, o número da imperfeição, irmão. Se você pegar o nome de Hitler e for usar, vai dar 666. Se você for pegar o nome de Nabucodonosor e for codificar, vai dar 666. Ou seja, tudo que se refere ao número 6 é destruição. É algo similar. Pai, Filho e Espírito Santo. 666. Besta, dragão e falso profeta. Similar. Ele quer ser similar. Por isso que nós vamos já chegar lá na tese, né, de que hoje eu também defendo, irmão. Pastor, qual é a marca do sistema? É o chip? Vou voltar não, vou passar a mão ali. Irmão, a marca da besta não é o chip, irmão. A marca da besta é o sistema. Aí, ele diz assim, exerce poder e diz assim, ó, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos... Que foi que eu falei agora, irmão? Quantos falsos profetas não tem por aí? Quantas pessoas não tem orando e pessoas sendo curadas, pessoas sendo isso, pessoas sendo aquilo? Ensinamentos mentirosos. Por quê? Cura lá, mas prega outra coisa no altar. Vive outra coisa. Vive uma outra realidade. Ele ora, ele cura, opera milagre, mas a vida dele não condiz com a vida do evangelho. Continuando aqui. Deixa eu ver aqui. 14, né? E enganos que habitam na terra, com sinais que ele foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera ferir. Irmão, me diga uma coisa, ele vai criar, esse falso líder religioso, ele vai criar aqui tem muitas interpretações nesse versículo, e uma delas que eu tiro, que é, esta besta vai criar um tipo de imagem. Ele vai pegar uma imagem aonde ele vai fazer com que todos que habitam na terra adorem esta aí. Por exemplo, vamos nos lembrar aqui, ó, os muçulmanos hoje, os judeus, aonde tem um muçulmano espalhado na face da terra, vai prestar atenção, naquela hora X, ele para e vai prestar a adoração dele. O judeu, do mesmo jeito. Então, aqui, o que foi que Nabucodonosor fez? Na época de Nabucodonosor, ele auto-se-intitulou um anticristo. Por quê? Porque ele queria ser adorado. E na época dele, o que foi que ele fez? Ele construiu uma imagem para que toda a terra o adorasse. O que é que vai acontecer? É por isso que aquela novela que a Record transmitiu tem muita coisa a ver. Vocês viram aqueles robôzinhos parecidos drone? Pode ser uma ferramenta do anticristo. Por quê? Porque ele vai levantar uma imagem e ele vai dar vida à imagem. A imagem vai falar, a imagem vai se mover. Porém, ele vai querer que os adoradores dele adorem aí, e aquele que não adorar será morto. O anticristo é onipresente? Sim ou não? Por isso que ele pode. Cara, hoje nós temos mecanismo, por exemplo, acredito que é no Rio Grande do Sul, acredito que é, se não me falha a memória. Tinha muito piloto de avião dizendo que estava vendo muita coisa. Só que na verdade, irmão, o que é que está acontecendo? Estão criando uns hologramas com satélite e estava confundindo os pilotos de avião. O cara hoje com holograma, ele pode criar uma imagem de uma pessoa e expandir ela por muitos lugares. Então é uma forma que o anticristo pode usar
para prestar e querer adoração a Ele. Ele vai fazer com que esta imagem fale, né, e que muitos o adorem. É por isso que ele vai dizer aqui já no verso de número 16, ó, e faz que a todos, pequenos e grandes, rico e pobre, livre e cego, lhe seja posto um sinal na mão de ou na testa. Irmão, vamos lá. O que é que se diz? Ele vai fazer fogo do céu. Então, alguém lembra do imperador César? Na época de César, ele auto se intitulou um antigo. Ele também queria adorar. Quem não adorasse a César não podia comprar, não podia vender, não podia negociar. É o que a besta vai fazer, irmão. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, os irmãos já sabem que não foi. Mas, exemplo básico. Vocês lembram do cartão de vacina? Sim. Sim? Só entrava Só entrava? e atravessava. Eu não fiquei no atacadão porque eu não tomei a vacina. Eu não tinha o cartão. Né? Meu chefe, ele me chamou e disse: Daniel, você é gerente de um setor. Você sabe que você precisa liderar pelo exemplo. Eu disse: sei, chefe. Só que na época estava chegando as vacinas. Tem pedra no rim. Não sabia o efeito que ia causar. E eu disse: não. E foi o álibi que eu estava me sustentando ali. Mas depois ele veio com mais força. Eu disse: não, chefe, eu tomei a decisão de que eu não vou tomar. E ele: tá certo, vou passar para os diretores da empresa. Irmão, eu falei com ele no final de outubro. Quando foi no começo de setembro, a minha demissão chegou. Não, eu falei com ele em agosto. Quando foi no começo de setembro, no dia 8, dia 9, minha demissão chegou. E a minha chefe me colocou para fora chorando. Qual o motivo? Ela usou na época, ela não poderia dizer para mim que era por causa da vacina. Ela foi dizer para mim que era como se tivesse muita gente. Excesso. Só que como era excesso de pessoas, irmão, que eu tinha acabado de fazer 5 meses. Vamos lá levantar alguns questionamentos. Por que não me colocaram para fora na experiência? Como era que era excesso de pessoas? Se o atacadão tinha acabado de comprar o Big, a rede Walmart aqui no Brasil estava precisando de pessoas. Só que ela não poderia dizer aquilo para mim, porque sabia que eu ia entrar com um processo contra a empresa, né? Então ela tinha que ter um outro álibi para me colocar para fora. E aí, voltando aqui, os irmãos lembram, irmão, questão tão... O anticristo vai usar mecanismo como foi usado com cartão de vacina. Você vai aceitar? Não, então você não pode comprar, você não pode entrar aqui, você não pode fazer nada. É por isso que o negócio vai ser doloroso, irmão. O negócio vai ser estreito. O negócio vai ser espinhoso. Por isso que a gente tem que se preparar. Por quê? Porque pode ser que aqui eu estou falando para 35, 40 pessoas, pode ser que no nosso meio tenha alguém que vai ser preso pelo Evangelho. Tem alguém que vai ser morto pelo Evangelho. Tem alguém que vai ser posto à prova. E aí? O que é que nós vamos fazer? Vamos negar? Vamos aceitar a marca, o sistema? Ou o que é que nós vamos fazer? E aí ele continua dizendo que vai ser posto um sinal na testa, irmão. Olha só como o anticristo trabalha sempre, sempre similar a Deus. Eu já fiz essa pergunta aqui algumas vezes, vou voltar a fazer, porque tem pessoas aqui nos visitando, além como o filho da irmã Vanilda e outros. A Bíblia diz, alguém pode abrir aí Efésios 4:30 para a gente ver, e alguém pode voltar
Aí em Apocalipse capítulo 7, 7:2, diz assim, ó. Apocalipse 7:2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Verso 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do Deus Altíssimo. Aí alguém achou aí Efésios 4:30? Sim. Quer ler? E nas estriçais o Espírito Santo de Deus, na quais estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo, Deus, para, ao qual estáis selado para o dia. redenção. Espera aí. Quem está sentado aqui no nosso meio, irmão, que acredita que é selado pelo Espírito Santo? Quem acredita? Quem acredita que é selado pelo Espírito Santo? Acredita? Me mostrem aí no corpo de vocês onde é que tem uma marca. Vamos lá. Não tem. Hã? Pela fé. Não, é pela fé. É pela? Fé. Ele está onde? No? Por isso que hoje uma das teses é: a marca não é o chip, a marca é o sistema, imita a Cristo. Eu acredito que eu sou selado pelo Espírito, e ele está dizendo que vai ser posto um sim. Aí ele diz: vai ser posto um sinal aonde? Na testa. Na testa e na mão. Só que a gente precisa entender o seguinte, irmão: testa é o que? Fronte. O que é que a gente faz com a testa, com a fronte, com a mente, com o cérebro? Pensa, raciocina. O que é que a gente faz com a mão? Cumprimenta. Apalpa, executa o quê? O que a gente. Então, agora eu vou estudar muita gente, viu? Podem ir atrás dos estudos, viu? Irmão, há um pastor que eu acompanho, verificando o que ele diz, eu vou na mesma linha de raciocínio dele. Ele diz que possivelmente haja muitas pessoas marcadas já. A marca não vai chegar, ela já chegou. Como pastor? Como que você, hoje, como crente em Cristo Jesus, você concorda com uma ideologia que é contrária à palavra? Então, Tem. Se for por aí, pastor, já tem muitos. Então, fronte, mente, mão, ações, né? Irmão, como que um crente ele vai concordar com a coisa errada? Quando ele concorda com o mundo, é porque, se você pegar 1 Coríntios, eu acredito que capítulo 2, verso 15, ou é o verso 16, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, como é que eu vou pensar em concordar com a ideologia de gênero? Você concorda comigo ou você discorda? Como é que eu tenho a mente de Cristo e eu vou concordar com uma coisa errada? Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que pensar como Cristo pensa. Mas se eu estou conectado com o mundo, quer dizer que a minha mente ainda não é de Cristo. Ou seja, a marca do sistema na minha mente existe. Por isso que o sistema, irmão, ele é esta marca que nos leva a ver o quanto a gente precisa refletir. Por isso que a gente precisa entender se nós não estamos marcados. Por quê?
Porque, irmão, lembra que a gente estava falando há pouco tempo aqui dos falsos profetas? Sim ou não? Pastor, quem são os falsos profetas? Os que pedem dinheiro, pregam por dinheiro. Então, a partir do momento que eu vou para esses lugares, que eu sei que o cara prega pedindo dinheiro, eu não posso nem ser errado com ele. Mas uma coisa eu sou, conivente. Eu estou em concordância. Ou seja, o cara está orando, os caroços estão saindo, né? O câncer está... Irmão, é muito fácil do crente ser enganado, irmão. Pastor, existe até pastor que está pregando alguma coisa da Bíblia, mas nas palavras já traduz aquilo que eu vi. Não Por isso que eu estou dizendo a você, como é que eu vou identificar o anticristo? Porque o cara orou, o morto ressuscitou, mas o que vai dizer para mim que ele é o homem de Deus é a pregação do altar dele. Não é porque ele orou e o paralítico levantou e saiu correndo, não. Então, muitas pessoas estão seguindo esse tipo de pregação, irmão, esse tipo de evangelho. Aí está o quê? Está indo no mesmo processo do anticristo, porque o anticristo, ele vem para quê? Não para oprimir o mundo, ele vem para oprimir a igreja. O problema do anticristo somos nós, irmão. O problema do anticristo é o evangelho. Me diga uma coisa, quando você não concorda, vamos lá, vou já chegar lá, no 666, o que quer dizer o 666? Boicote. Vamos imaginar aqui, a Graciana trabalha em uma empresa, eu sou o chefe dela. Graciana, eu vou botar o Anderson para fora. Chefe, eu concordo. Você acha que eu vou ser contra ela ou eu vou ajudar ela? Eu quero fazer alguma coisa, botar o Anderson para fora, alguma coisa errada. E a Graciana vai lá e diz assim, ó, não, Daniel, pode ir, porque eu concordo. E mais isso, aquilo outro, está certo. Ele não está exercendo o papel dele como era para exercer, não está aqui produzindo, isso, aquilo outro. Eu, como chefe dela, eu vou ser contra ela ou vou ser a favor dela? A favor. Todas as vezes que ela concordar com as decisões que eu tomar, ela, né, está puxando farinha para o saco, mas a partir do momento que eu fizer uma coisa que ela não concordar, você acha que eu vou promover ela para algum outro carro? Sim ou não? Quem não concorda com o sistema, não compra, não vende, não negocia, não faz. Por isso o sistema, irmão, ele é um grande problema para nós. Vamos imaginar aqui uma situação, o presidente Lula baixou um decreto dizendo que amanhã, a partir das 6 horas, ninguém pode sair. Isto daqui é um exemplo que eu estou dando, irmão. Amanhã, a partir das 6 horas da noite, ninguém pode sair de casa. Mas, chegou o dia de amanhã, são 6 horas. Você vai dizer assim, eu lá vou ficar em casa, o presidente Lula está ficando doido, está vendo, não vou ficar em casa, eu vou sair. Aí tu saiu, tu está no meio da rua, um fiscal da lei, um policial, guarda municipal, alguém que esteja fiscalizando, pegou você, ele vai ter você como um desertor, um desobediente ou um obediente? Desobediente. Então quem não for favorável ao sistema não pode fazer. Acredito que isso aqui está bastante claro, né, irmãos? Não tem. Então, nós estamos vivendo períodos difíceis aonde nós devemos nos preparar, igreja. A gente precisa estar preparado para todas
essas coisas. Porque o sistema do anticristo já opera sobre a terra. Só não tem o cidadão encarnado, mas ele vai aparecer menos dias ou mais dias. E olhe, irmão, se a profecia de São Malaquias bater com esse cara, aí o sinal já está aceso, você aumenta a pressão dele. Porque ele vai preparar todo o caminho. Os irmãos já devem ter conhecimento, por exemplo, Papa Francisco, ele foi um dos papas que mais teve agenda ante Deus. Ele falou do fracasso de Deus na cruz. Ele abençoou os casais homoafetivos. Ele assinou o acordo de paz. Ele foi um papa que ele mais lutou pela paz. Por isso que a gente fica, meu Deus, traz a paz, me dá, irmão, não ore mais por paz não. Porque é mentira de quem está pregando de que vai ter paz. Daqui para frente é só chumbo grosso. Nós estamos nos últimos dias. Estar em paz é uma coisa. Eu, você, a sua casa, Deus precisa nos fazer estar em paz. Mas, meu Deus, a paz para o mundo, irmão. O mundo, ele vive algo que ele não quer a paz. Você lembra que eu estava falando aqui, ó? Você consegue imaginar um cara que está há 3 anos guerreando, matando criança, mulher inocente, não sei o que, isso, aquilo. Você consegue imaginar? E aí vem Vladimir Putin, vem a União Europeia, bora tentar pôr de paz. Não tem paz não. Como é que um cara desse, o mundo vai clamar por paz? Por isso, igreja, o amor esfriou. Bem lembrado pela irmã de Daniel. Outra coisa, irmão, qual foi o tema principal da igreja primitiva? Alguém sabe? Qual era o tema principal, o foco número 1 da igreja principal, da igreja primitiva? Era uma pregação bonita? Era uma fala eloquente? Não. O tema principal da igreja primitiva era o amor, irmão. A unidade, a unificação. O que é que a gente vê hoje? A gente vê os nossos crentes, os nossos irmãos, às vezes até nós, falando de amor, mas aqui dentro a gente acaba matando as vidas. A gente acaba expulsando o povo de dentro da igreja. Você rala para ganhar uma vida, para trazer para Cristo, de repente você, jogou ela para fora. Por quê? Porque o amor esfria. Por que hoje a gente tem essa baderna no Evangelho? Porque alguém quer escutar, põe a tua casa em ordem, ou alguém quer escutar, ei, Deus está me revelando que Ele vai te dar um apartamento amanhã. O agradável, irmão. Qual é o Evangelho hoje? O Evangelho que massageia o nosso ego. Por isso que eu digo que nós temos igrejas cheias, porém vazias de quê? De Deus, de conhecimento, muito sendo enganado. Aí lá no final, né, você vai dizer, Jesus, mas eu fiquei, Senhor, mas isso, Senhor, mas não, irmão. A palavra está na nossa mão. É só a gente ler, é só a gente buscar. Você está vendo, irmão? Por exemplo, isso daqui é até um conselho que talvez você vai dizer, o pastor está ficando, irmão, mas cada conselho eu guardo. Por exemplo, na minha casa eu já tenho vela, na minha casa eu já tenho querosene guardado. Vocês viram que a Europa está passando por um apagão? Estão assistindo e acompanhando? Ei, deixa eu falar baixo aqui, ó.
Ministério de Minas e Energia do Brasil está em alerta máximo. Por quê? Porque isso pode chegar para alguém no Brasil. Os irmãos estão comprando café de R$ 5,99 ou de R$ 20. A carestia. Minas Gerais, né? Já está dizendo Minas Gerais, está com 3 dias que não tem energia. Eu saí agora mesmo aí para ser energia. Então, irmão, nós estamos nesse papel caótico. Por quê? Porque é nessa hora que vai surgir esse acordo. É nesta hora que o sistema que já opera vai ter um cabeça. O cabeça só vai se levantar para massacrar a igreja, para exprimir, para martirizar. Por isso, irmão, que aqui eu batalho todo santo dia, todo culto, eu basicamente repito as mesmas palavras. Irmão, se desperta. Irmão, não deixa o amor morrer. Não deixa o amor morrer. Não deixa a fé esfriar. Não deixa o diabo fazer isso. Não deixa o diabo fazer aquilo. Irmão, busca o Senhor. Se arrependa. Irmão, louve, e corra. Por quê, irmão? Porque enquanto eu estou dizendo isso, tem muita gente pregando dizendo: não, Deus ainda vai demorar a vir. É por isso que às vezes, irmão, gera-se um conflito, um confronto. Quem tem uma mente mais aberta, para uma mente um pouco mais fechada, quando a gente diz assim, já tem pessoas marcadas. Por quê, irmão? Porque, vamos pegar um exemplo aqui, você vê um bocado de gente, o cara quando está parado, numa luta, o cara quando está numa coisa, precisando, ele começa a orar, ele promete a Deus, um mundo e fundo. Quando Deus começa a clarear as coisas, o que é que acontece? As pessoas esquecem. Vixe, hoje eu não vou para a igreja não, porque hoje eu estou cansado. Hoje eu estou no seu... Mas quando estava desempregado, Deus, se o Senhor abrir a porta, eu vou estar lá na tua casa te agradecendo. Deus, eu vou estar lá fazendo isso. Deus, eu vou estar lá não sei o quê. Deus, e mais isso. O sistema é esse, irmão. A gente precisa entender qual é o pior sistema que tem hoje. CLT. Quem folgou aqui hoje? Folgaram? Eu trabalhei. Está aqui até a folga no dedo, que a unha ia perdendo. Eu já fui cortar um negócio lá. Foi abastecer uma caixa de alho, tive que cortar aquilo, passei a faca, pegou aqui com tudo, colheu o sanguezão, espirrou. Até mesmo está cheio de gente se achando salvo, crente, fora da igreja, vivendo o seu cristianismo na sua forma. Sergiano, é aí onde está morando o perigo. O perigo está aí, filha. Se eu pudesse chegar em cada crente, irmão, pelo amor de Deus, chacoalhar, pelo amor de Deus, se eu pudesse fazer isso, eu ia fazer. Eu não posso. Por quê? Porque eu vejo pessoas que a fé é lá em cima, mas quando eu olho para as obras, cadê as obras? Tiago diz que a fé sem obra é um complementa o outro, irmão. Nós somos enganados porque, pastor, eu tenho fé, só a minha fé me salva. Não, Paulo disse que nós somos salvos pela graça, mediante a. Então, ter a fé não é o suficiente para a salvação. Só que tem muito, não, só cheio de fé. Irmão, a gente tem que ter cuidado. Lembra que, às vezes eu digo aqui, é igual hoje, talvez muitos de vocês já são mais tão encaliçados que eu falo isso sempre. Tem muito profeta que engana os outros. Ei, quem tem promessa de Deus não morre e ainda pode ficar sem receber a promessa. Moisés tinha promessa, tinha ou não tinha? De entrar na terra prometida?
É só você ler Deuteronômio 32. O que é que Deus faz com ele? Bota um doce que, com jeito durando, né? Deus bota um pedaço de bolo na boca dele. Mas ele sobe até o monte. Aí o coitado sobe. Olha lá para baixo agora. Ei, sabe o que é que dali? É a terra que eu disse que você ia entrar. Mas tu se lembra lá de Meribá? Eu pedi para tu fazer o quê? Ordenar a rocha para dar. O que tu fez? Tu feriu a rocha. Por conta disso tu não entrará. Estou falando de salvação. Salvação, ele foi salvo, mas a promessa ele não alcançou. Irmão, a gente tem que ter cuidado. O anticristo vem para nos massacrar. O que é o anticristo? Esse é o evangelho. Não, você pode fazer tudo que de errado. Deus é bonzinho, Deus vai perdoar, Deus isso, aquilo, outro. E a gente não entende hoje, irmão, que melhor é obedecer do que sacrificar. A história de que Deus é amor. A história é essa, filha. Na mente, por quê? Por que eu falei uma mente cauterizada? Marcada. Porque a mente está pensando não como de Cristo, como a do mundo. Não foi liberta, irmão. Existem possessões demoníacas que não é só o espírito de tocar. Possessão demoníaca, a dureza da alma, do coração e do entendimento que precisa ser quebrado. Quando não é quebrado, aí está lá. Não, Deus sabe tudo. Irmão, as desculpas do crente brasileiro é essa. Pastor, Deus sabe tudo. Se eu dormir, Deus sabe. Se eu estiver acordado, Deus sabe mesmo, irmão. Ele sabe. Ele sabe, ele sabe. É por isso que Malaquias diz, lá no memorial dele, ele vai pegar o livrozinho dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós, irmão, grandes e pequenos, ricos, pobres, negros, brancos, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestar conta. Às vezes a gente solta uma palavra e acha que essa palavra se perdeu ao vem. Mateus diz que a gente dará conta de cada palavra que sai da nossa boca. Aí eu pergunto a você, o negócio é sério ou é brincadeira? É sério? Por isso que a gente tem que se despertar, irmão. Por isso que a gente tem que se despertar. Então, o sistema está aí. Irmãos, e você precisa entender, olha, pastor, qual foi o sinal mais forte de evidência da vinda de Cristo? Covid-19. Por quê? Porque o mundo se conectou. O mundo está conectado. Hoje você não precisa mais andar com RG. Hoje você não precisa mais andar com papel de licenciamento. Pega o celular aqui, abriu. Puf. Hoje só o teu CPF serve para um lugar de coisa, só ele. Está tudo conectado. Aí eu pergunto, nós vamos fugir para onde? Para onde nós iremos? O que nós faremos? Por isso que a gente precisa estar com a oração redobrada, vigilância, orando, pedindo, clamando. Deus dá a gente sabedoria, Deus dá a gente entendimento, Deus dá a gente isso, Deus dá a gente aquilo. Porque, irmão, o negócio é estreito. O anticristo está aí. O sistema está operando. Independente dele ter aparecido ou não, já opera o sistema. A gente só precisa se despertar. A gente só precisa entender que as coisas estão se afunilando. Mas eu quero dizer, irmãos, que também vai ter os remanescentes do Senhor. Aqueles que não negarão o seu nome. São aqueles que estarão com o nome escrito no livro da vida. E que eles, e que nós, com certeza, estaremos lá no céu para assim o reverenciar como ele merece ser reverenciado. Por isso que vale a pena. Vale a pena. Por isso que a gente não pode ser apegado a nada.
Se desapegue dos bens materiais. Se desapegue de tudo aquilo que pertence à alegria a este mundo. Porque o escritor diz o quê? Aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Teu coração está em meia hora aqui de prazer. Aonde estiver, aonde está teu tesouro, aí está teu coração. Obrigado. Então, irmãos, seu coração está em meia hora aqui de prazer, teu tesouro é aquilo, foge, vence aquilo. Maior para nós é Cristo, a morte dele, o que ele fez. Eu sei que é difícil, irmão. Igreja, o que é que mata a gente hoje? Hoje, irmão, eu trabalho, mas eu trabalho sufocado. Tem dia que para mim é um mártir. Tem dia que eu vou, irmão, sem vontade, porque o sistema me massacra. Um dia como hoje, todo mundo passeando, todo mundo em casa folgando. A gente estava onde? Um supermercado lotado de pessoas. Chega um domingo, eu doido para dormir mais um pouquinho, vou fazer uma consagração com a igreja. Onde é que eu estou? Escalado. Então, esse sistema que mata a gente, por isso que a gente precisa vencer, para quê? Para não deixar o cansaço. Porque o diabo conhece como roubar as nossas forças. Como é que ele rouba? Colocando o cansaço, a fadiga, a labuta do dia a dia vai nos destruindo, irmão. Então, cada vez mais que a gente vai se distanciando, é a mesma coisa de um amor de um homem para com a mulher. Quanto mais os dois estão juntos, mais eles sentem vontade de estar. Mas a partir do momento que vai mantendo a distância, daqui a pouco, um não quer mais nem olhar para o outro. Então, o meu conselho nessa noite é: está orando? Ore mais. Está buscando? Busque mais. Não abra mão por nada, irmão. Problema, luta, dificuldade, a gente vai passar. A Bíblia diz que tudo é passageiro, mas a vida eterna, ela é eterna. Ela é para sempre. Por isso que vale a pena a gente pagar o preço pelo Evangelho. Vale a pena a gente pagar o preço por Cristo. Amém, irmãos? Alguém quer acrescentar aí alguma coisa com seus conhecimentos, a dizer, perguntar? Ninguém? Então, irmãos, essa foi a nossa doutrina hoje, onde a gente falou aqui das duas bestas, né? Do anticristo, da besta e do número 666. Tome muito cuidado, esteja atento. É o chip, não. Hoje é uma tese fracassada. Não é uma tese que é mais defendida como era antes, irmão. Hoje a tese defendida é o sistema, né? E aí, esteja em alerta, vigilância, porque nós estamos vivendo a última semana de Daniel. Nós estamos vivendo a última semana do Apocalipse, onde a vinda de Cristo, ela está muito próxima, e a gente acha que não ainda vai demorar, e não vai, irmãos. Por isso que a gente tem que resistir. A Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Irmãos, oi, meu menino. Pode.
anticristo, ele vai puxar a segunda besta, porque justamente, que é para justamente um dar força ao outro, um exerce o poder do outro, é a unificação, irmão. Não tem por onde correr. Pronto, é isso. Por isso que o número 6 ele é uma imperfeição, porque ele quer se aproximar de Deus, ele quer imitar Deus. Por isso que então, tudo isso daí, para você ver como faz sentido a profecia. Por isso, esteja alerta. Amém? Então, irmãos, quero convidar você para domingo, né? Domingo que vem você está conosco, traga uma pessoa. Irmãos, domingo agora, os irmãos vão fazer o sorteio lá do ar. Quem contribuiu, né, para a gente comprar o ar está ali. A gente vai começar a campanha agora para fazer a instalação, viu? E aí, domingo, quem contribuiu vai participar de um sorteio de um vale compra no valor de R$500, tá certo? Será feito vídeo, será colocado foto. Aqui, mata a cobra, mostra o pau, né? Porque, irmãos, se aperceba que o evangelho hoje, os irmãos só pedem. É só dinheiro para cá, dinheiro para lá, não sei o que, mano. E você não vê esses caras no meio de uma rua, dentro de uma favela. Estou falando desses peixes grandes, irmão. Você não vê esses caras. Você vê esses caras dentro de uma sala, com o microfone aqui na mão, programa aqui de televisão. É bom demais o evangelho assim. Eu quero ver dentro de uma favela. Eu quero ver quando eu pregar ali dentro daquela favela a luminosa. Eu chegava porque a favela estava em peso, os caras com 40 rifles na mão, facão para ir e matar os outros, porque tinham matado alguém do bando deles. Queria estar lindo, ver esses caras nesse meio, mas é difícil, né? Geralmente quem está nesse meio é só os pastorzinhos pequenos, de igreja pequena. Então, convido você para domingo trazer um visitante. Estamos deveras felizes, irmão, porque Deus tem movimentado as águas, né? E Deus abençoe você, Deus lhe dê graça, Deus lhe dê força. Irmãos, sábado nós iremos ao monte. Então, nós iremos sair 2 horas da minha casa, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Já falei com o meu chefe para sair 1 hora mais cedo. Vou sair 1 hora da tarde para a gente vir, porque a gente precisa chegar mais cedo. A irmã que vem diante, que deve dar uma saída, vai estar aniversariando, e parece que ela já lançou o convite para muita gente, né? Então, a gente vai estar mais cedo para descer mais cedo. A gente faz 2 horas, quando for mais ou menos 4 horas, a gente quer estar aqui já em Fortaleza, tá bom? Aqui para dar tudo certo, amém, igreja? Então, quem vai, já vai lançando o nome, dando nome, para a gente ver quantas vagas tem. Vai precisar de auxílio de alguém, tá certo? No nome de Jesus. Quero convidar você para se colocar de pé, agradecer você. 8 horas e 34 minutos. A gente termina sempre mais cedo que de hoje. É 1h20, 1h30 de culto. Eu quero pedir você que trouxe a sua oferta, abençoe a casa do Senhor. Estamos começando mais um mês. A gente precisa da tua ajuda para manter essas portas abertas, tá bom? Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu povo, por aqueles que aqui estão, por aqueles que aqui o Senhor trouxe. Pai, dê graça a cada um, dê força, dê vitória e firmeza a cada pessoa. Jesus nos sustenta de pé, e assim, meu Deus, acrescenta-nos a fé. Deus, não deixa que nenhum de nós fiquemos para trás, ou paremos, ou venhamos a desistir. Senhor da glória, mas eu quero te pedir, leva o teu povo em paz e em segurança.
Abençoe esse mês de maio, que seja um mês de paz, de alegria, de felicidade, de prosperidade, de bênção para todo o teu povo. Senhor, muito obrigado por tudo. Assim eu te oro, assim eu te agradeço e assim, meu Deus, eu te bendigo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diz: amém. Da paz, Senhor, meu irmão. Desejo a ele uma noite abençoada. Glória.